Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele, trazendo a mensagem de Deus para abençoar a vida de todo aquele que ouvir e assistir os nossos conteúdos. Eu vou compartilhar hoje com vocês uma história que se encontra no livro de Lucas, lá no capítulo 8. A partir do versículo 22, nós vamos ver uma das histórias mais conhecidas de Jesus e o que ela tem a nos ensinar. Então o texto nos diz o seguinte: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Esse é o momento em que Jesus vai acalmar a tempestade. Como eu disse, é um dos textos bíblicos mais conhecidos dos evangelhos que vão narrar um dos muitos milagres que Jesus fez. Muitas observações e muitas nuances desse texto que a gente pode observar, mas eu vou destacar algumas e eu já deixo como sugestão de leitura que quando você terminar de assistir esse vídeo, você faça também a sua própria leitura, o seu estudo da Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Essa história. Peça a Deus para que Ele te dê compreensão, para que você consiga interpretar a história de uma maneira que, de fato, Deus te dê entendimento. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus ele entra no barco com os discípulos e ele vai dar uma seguinte informação. Logo no versículo 22, Jesus vai falar assim: vamos passar para outra margem do lago. Guarda essa informação que depois depois nós vamos voltar. Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Agora, uma outra observação que eu trago aqui, nós vamos ver ao longo da história, Jesus vai dormir e vai vir uma tempestade de vento sobre aquele lago. E muitas vezes as pessoas têm nessa narrativa de Jesus acalmando a tempestade, uma perspectiva de um mar, de um mar aberto, um lugar mais amplo. Mas o texto deixa claro que era um lago. E como todo lago, a diferença do mar é um lugar mais tranquilo, é um lugar lá mais sossegado, não é como o mar aberto, que você vê aquele mar revolto, com ondas altas. Era um lago, mas mesmo assim veio uma tempestade de vento e aquele barco foi acumulando água e eles vieram a correr perigo de vida. Então, desesperados, eles vão acordar Jesus, que dormia tranquilamente. Jesus acorda, ele vai repreender o vento, ele vai repreender a tempestade e tudo vai sossegar. Aí Jesus vai vir com uma repreensão. Aonde está a fé de vocês? Vocês não têm fé? E os discípulos vão ficar ali consternados, eles vão ficar ali surpresos. Quem é esse homem que até a tempestade, até mesmo o mar, ele dá ordem e eles obedecem? Porque não é só dar ordem, ele dá ordem e eles obedecem. Eu quero chamar a atenção para um ponto aqui e depois nós vamos lá na primeira observação que eu trouxe, que nos dará todo o desfecho dessa história. Por mais que nós estejamos em situações que pareçam uma condição calma, você está num ambiente que pareça ser mais calmo, ali também as tempestades vão te encontrar. Às vezes nós estamos num lugar como um lago, aonde parece que nada demais pode nos afligir. Parece que nós estamos numa posição tranquila, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, na sua família, seja na sua vida espiritual, na sua vida financeira, social, não importa. Talvez você esteja num lugar, numa situação, numa posição em que isso te passe
uma certa tranquilidade, uma sensação de tranquilidade. Mas nós precisamos entender que mesmo numa posição em que tudo pareça tranquilo e favorável, nós também podemos ser surpreendidos por tempestades. E aí o que vai diferenciar a maneira como nós vamos passar por essas tempestades é quem está no meu barco. Será que eu estou colocando no meu barco as pessoas certas? Os elementos certos para que quando a tempestade vier eu possa passar por ela tranquilamente. E tranquilamente não significa sem momentos de aflição, sem momentos de pavor. Tranquilamente que eu digo eu vou passar por aquela tempestade, mas ela vai passar, ela não vai me submergir. Eu não vou ser tragado por ela. Eu estou passando por essa tempestade, mas ela não vai me afundar. E aí, quem nós estamos levando no nosso barco, no barco da nossa vida? Será que nós estamos nos confiando em amizades rasas? Pode parecer muito manjado o trocadilho, mas pessoas rasas não vão no profundo com a gente. A gente não pode esperar coisas profundas de pessoas rasas. A gente não pode esperar que as pessoas vão lá no fundo do problema conosco se elas são aquelas que ficam na superfície, elas não mergulham. Isso pode ser um relacionamento. Não tem como você esperar que a outra pessoa vá fundo no relacionamento se ela é aquela pessoa rasa que só fica na superfície, não se responsabiliza, ela não se compromete. Isso pode ser relacionamento amoroso, pode ser amizade. Nos momentos de tempestade é que nós conhecemos de fato quem estão conosco, quem são as pessoas que estão conosco, quem são as pessoas que de fato vão poder estar no barco com a gente. Aconteça o que acontecer, estarão ali, para que na hora que chegar a bonança, elas estejam ali também para comemorar conosco. Não é toda pessoa, quando o barco começa a sacudir, quando vê que está entrando água, parece que vai afundar, pula fora e te deixa ali. Eu já tive muita gente pulando fora do meu barco para eu afundar sozinha. Mas uma pessoa não pulou fora, ficou comigo dentro do barco e essa pessoa é Jesus Cristo. Então você precisa observar nos seus momentos de tempestade, quem está no barco com você. Aconteça o que acontecer, não vai pular fora. Outro ponto que nós vemos aqui, Jesus estava dormindo. Os discípulos àquela altura já estavam aflitos, estava entrando água, é aquela tempestade de vento. É aquela tempestade que às vezes você não dá nada por ela, mas quando você vê, já alagou o quintal. Quando você vê, alagou as ruas da cidade. É a tempestade de vento, aquele vento que ia jogando aquela água para dentro do barco. Estamos falando de um barco. Não é tão grande assim. Em poucos minutos, o barco enche. Mas Jesus estava dormindo tranquilamente. A pessoa que tem confiança em Deus, ela pode ficar sossegada, porque ela sabe que mesmo que Deus não impeça que a água entre no barco, o Senhor não permitirá que o barco venha a afundar com os seus dentro. Jesus confiava em Deus, afinal de contas a gente não pode desmembrar Jesus Deus de Jesus ser humano. Todos esses coabitavam dentro de um mesmo ser. Ao mesmo tempo em que ele é o Deus encarnado, é o Jesus de Nazaré, o filho da Maria, o filho de José. É o Jesus de carne e osso, que tem sangue, que tem suor, assim como todos nós, mas ele estava dormindo tranquilo, porque esse Jesus homem confiava em Deus. E aqui eu não estou nem falando dele como Deus, eu estou falando dele como homem. Ele confiava em Deus. Uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa vida. Pode ser que você esteja num lugar, numa situação em que pareça um lago. É tudo tranquilo, nada vai dar errado. E de repente sobrevém sobre a sua vida uma tempestade de vento. Aí você pensa, mas isso aqui é uma tempestade de vento. Isso aqui também não é um grande temporal. Isso aqui não é tão relevante assim. Mas aí quando você menos espera, você vê que o nível da coisa começou a subir. Aí aquilo que no começo você achou que não ia dar em nada, você vê que já ganhou uma certa importância. Aí você começa a preocupar.
Mas olha que interessante. Se você é uma pessoa como Jesus, que confia de fato em Deus, e não é com a boca, é com o coração, você vai conseguir passar por essa tempestade tranquilo. E se você precisar dormir e descansar, você vai conseguir dormir e descansar tranquilo, porque você sabe quem é o dono daquela tempestade. Você sabe quem é o dono daquele mar, daquele lago, daquele barco, daquele vento. Você sabe quem é o dono da sua vida. Você vai conseguir fazer como Jesus, dormir tranquilamente. Aí o texto nos mostra os discípulos apavorados. Eles já estavam andando, caminhando e vivendo com Jesus há algum tempo. Quantos milagres já viram, participaram, coparticiparam? Quantos testemunhos eles tinham para dar, mas mesmo assim eles estavam com medo. Isso nos mostra que não basta você andar com Jesus, não basta você testemunhar, não basta você saber do que Ele é capaz, você precisa confiar plenamente em Deus. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios: confia em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando nós confiamos em Deus, precisa ser na íntegra, de uma maneira totalitária, de uma maneira completa. Às vezes a gente quer fracionar os núcleos da nossa vida em que nós permitimos que Deus haja. Senhor, o Senhor age nas minhas finanças, age no meu casamento, age na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, mas dos meus filhos deixa que eu cuido, porque aí é mais complexo, é uma área na minha vida que eu não abro mão, eu não delego isso para outras pessoas. Então cuida de todo o resto, mas dos meus filhos deixa que eu cuido. Isso é uma ofensa gravíssima a Deus. É como se nós estivéssemos falando que Deus não tem competência para atuar naquela área específica. O Senhor fica com tudo isso aqui, mas essa área deixa que eu resolvo. E nós constantemente fazemos isso. Nós delimitamos a Deus qual o espaço na nossa vida em que Ele pode agir. E naquela área que para nós é mais importante, que geralmente nós não abrimos mão que outras pessoas venham nos ajudar, aí aquela área a gente fala para Deus: deixa que eu cuido, Senhor. Isso aqui deixa que eu faço. E nós estamos falando para Deus que não confiamos nele por completo. Então, o primeiro ponto aqui, a confiança em Deus tem que ser integral. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie na sua inteligência, não se apoie naquilo que você acha que sabe, não se apoie na força do seu braço, no seu dinheiro, no seu contato com pessoas, na sua vida social, na sua maneira de articular. Confie no Senhor. Aí o texto vai dizer que Jesus foi acordado e aí ele vai repreender o vento, ele vai repreender as ondas e vai vir aquela paz, a bonança, a tranquilidade, tudo vai ficar calmo. Agora está na hora de ele repreender os discípulos. Jesus ele vai repreender depois os discípulos. Ele vai falar: onde está a vossa fé? Na minha tradução está assim: aonde está a vossa fé? Então Jesus ele vai fazer 3 repreensões. Ele vai repreender o vento, ele vai repreender as ondas, mas agora ele vai repreender os seus discípulos também. Vem cá, cadê a fé de vocês? Eles estavam apavorados com a ideia de morrer. Tem versões em que eles vão indagar de Jesus: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Ou seja, o Senhor não se importa que a gente venha morrer? Não se importa. E quantas vezes a gente não pergunta para Deus: o Senhor não se importa que eu estou sofrendo? O Senhor não se importa que eu estou há anos desempregado, não consigo arrumar um emprego? O Senhor não se importa que eu estou passando dificuldade? O Senhor não se importa que eu fui traído? Não se importa que eu estou com uma doença? Não se importa que o meu casamento está acabando? O Senhor não se importa comigo? E muitas vezes nós questionamos isso para Deus. Você pode às vezes até não verbalizar, com medo de repente de Deus te castigar pela sua ousadia, mas você mentaliza isso. Deus não se importa comigo? Será que Ele não está vendo que eu estou sofrendo já há um tempão e nada muda? Deus não se importa? O Senhor não se importa? E comumente nós fazemos isso.
Primeiro ponto que a gente tem que entender: sim, o Senhor se importa conosco. Se Ele não se importasse, Ele já teria nos largado às nossas próprias vontades. Aí é que começa a desgraça do ser humano. Quando Deus nos entrega as nossas próprias vontades. O Senhor se importa conosco. Mas às vezes Deus vai permitir que entre água no nosso barco, às vezes Deus vai permitir que haja uma tempestade, ainda que seja uma tempestade de vento, no nosso lago, no lugar onde a gente se sente seguro, a gente acha que não vai acontecer nada, exatamente para provar a nossa fé, provar a nossa confiança nele. Provar não para ele, porque ele já conhece o nosso coração, ele sabe o que tem dentro da gente, provar para nós mesmos. Porque quando Deus prova a nossa fé, Ele está provando para nós mesmos. Porque Ele já sabe o nível de fé, se temos ou não temos, até onde vai, se é boa ou se não é, se é forte ou se é fraca, se é constante ou se é inconstante. Nada o surpreende, mas quando Deus permite que a nossa fé seja provada, é para provar para nós mesmos. Olha aí a fé que você diz ter. Olha aqui, olha a fé que você fala que tem. Olha, essa é a fé que você tem em mim. É desse jeito, é com essa constância, é com essa firmeza, é com essa maturidade. Essa é a fé que você me mostra. Aí a gente começa a entender o porquê que a nossa vida está como está. Por que que determinadas coisas na nossa vida simplesmente não desenvolvem. Muitas das vezes não é falta do nosso esforço físico. Muitas das vezes nós estamos empregando uma grande demanda de esforço físico, mas sem fé. É aquela velha história, obras sem fé. E às vezes a pessoa tem fé, mas não faz obra nenhuma, cruza os braços e espera cair do céu. A fé e as obras precisam andar alinhadas, de mãos dadas, para que elas surtam o efeito que nós precisamos. Então Jesus ele vai repreender os discípulos. Cadê a fé de vocês? Veja que Jesus não vai falar, cadê a coragem de vocês? Porque a gente faz sempre essa associação, medo com coragem. Mas no reino de Deus a associação muda, é medo com fé. Cadê a fé de vocês? Se vocês estivessem com fé, vocês lembrariam que Deus é o dono desse lago. Deus é o dono dessas ondas, Deus é o dono dessa água, Deus é o dono desse vento, Deus é o dono desse barco, Deus é o dono da vida de vocês e eu mesmo sou o próprio Deus encarnado. Se vocês tivessem lembrado disso, vocês não permitiriam que o medo dominasse vocês. Porque o medo é uma condição natural humana, o medo é uma condição do ser humano. E na fração necessária, na proporção adequada, ele nos ajuda a nós agirmos com cautela. Se você vê, por exemplo, uma situação que coloque sua vida em risco, que você possa cair de um lugar que está sem um guarda-corpo e é muito alto, você não vai ficar dando mole ali na beirada. Então, na medida certa, no momento adequado, o medo, ele nos auxilia a nós termos cautela. Mas quando o medo sai quando o medo sai de trás da cortina e ele toma ali o papel de protagonista, ele começa a nos guiar, ele começa a nos dizer o que fazer, ele começa a nos dominar. Aí é algo maléfico para a nossa vida, já não é benéfico. Quando nós deixamos o medo nos dominar, porque o medo, ele nos petrifica, ele nos deixa totalmente paralisados. O medo não nos deixa agir com sabedoria. O medo tira o seu raciocínio. Se aqueles homens tivessem, por algum momento, eles viram ali a tempestade de vento, o barco se enchendo de água, mas se eles olhassem ali para o cantinho e contemplassem quem estava lá com eles, eles iriam sossegar. E talvez, na fé ousada, eles mesmos poderiam ter repreendido aquela água
e talvez elas tivessem parado. Se eles pedissem com fé, provavelmente eles teriam tido resultado. Então, nós vemos aqui uma sucessão de informações, várias nuances que esse texto nos traz, que nos aumentam o aprendizado. Agora, no final, eu quero finalizar com o primeiro versículo, que eu falei para vocês guardarem aí na memória. Jesus, quando entra no barco com os discípulos, ele dá uma ordem. O que ele fala no versículo 22? Passemos para o outro lado da margem. Passemos para a outra margem do lago. Jesus entra no barco e dá uma ordem. Vamos para o outro lado do lago, ou vamos para a outra margem. Ele dá essa ordem, eles começam a travessia, Jesus dorme, toda aquela turbulência acontece, e aí Jesus é acordado, repreende, e aí eles vão prosseguindo. Só para trazer um desfecho, lá no finalzinho, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 27, nós não precisamos ler agora, mas se você depois quiser ler, isso vai te trazer uma clareza ainda maior. No versículo 26 e 27, vai mostrar eles no outro lado da margem, desembarcando, e outras histórias acontecendo ali. Veja que Jesus disse que eles iam chegar do outro lado da margem, mas nenhum dos discípulos lembrou disso no momento da tempestade de vento. Eles focaram no problema, se desesperaram e falaram: nós vamos morrer, é o fim. Nenhum deles se lembrou: calma aí, o mestre disse que nós vamos para o outro lado da margem. E se eu conheço bem o meu mestre, ele não mente, ele não comete equívocos, ele não se engana, ele não falha, ele não é inconstante. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Se eles tivessem se lembrado dessa informação desde o início, ia vir tempestade, ia vir vento, ia entrar água, eles iriam manter o coração em paz. O mestre disse: vamos até a outra margem. E de fato, lá no finalzinho, você vê, eles chegaram até a outra margem, desembarcaram todos em segurança. Quando Deus ele nos fala algo, quando Deus ele nos faz uma promessa, antes que nós alcancemos essa promessa, é necessário que nós venhamos a crer na promessa que ele fez. Durante o percurso, muitas coisas vão acontecer que vão tentar nos desestabilizar emocionalmente, que vão tentar minar a nossa fé. Mas isso tudo é prova, é para mostrar para nós mesmos o grau de maturidade da nossa fé, a constância ou inconstância da nossa fé, se nós confiamos ou não de coração inteiro em Deus ou de maneira subjetiva, fracionada. Jesus falou: vamos até o outro lado. Ele deu uma afirmação: nós vamos até a outra margem. É como se ele estivesse falando: aconteça o que acontecer, nós vamos chegar na outra margem. E os discípulos não lembraram disso. Isso acontece conosco. Todas as vezes em que Deus nos faz uma promessa e nós não lembramos essas promessas, nós agimos como os discípulos. Na primeira ventania, na primeira porção de água que começa a entrar no nosso barco, nos desesperamos, sacudimos Jesus e o interrogamos: o Senhor não se importa que eu morra? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? E aí eu esqueço que Deus me prometeu: você vai chegar na outra margem. Você vai chegar do outro lado do lago. Você vai concluir a sua faculdade, você vai conseguir um emprego, você vai sair dessa situação crítica que você está na sua saúde. Você vai sair desse buraco. Aconteça o que acontecer, você vai chegar na outra margem. Quando nós nos lembramos das promessas que Deus nos faz,
aconteça o que acontecer. Você pode desanimar, você pode chorar, você pode ficar abalado por algum momento, mas você vai passar por cima disso, porque ele disse que você vai chegar na outra margem. O problema é que a gente se esquece muito fácil das coisas que Deus faz, de quem ele é. Isso nos faz lembrar lá em Êxodo, quando o povo de Deus já estava no deserto. Deus chama Moisés para o monte e Moisés fica um tempo lá em cima porque Deus estava lá falando com Moisés, trazendo instruções. Moisés estava num momento com Deus. O povo ansioso, incrédulo, foi lá, pressionou Arão. Vem cá, Arão, você precisa fazer para nós deuses, que eles nos levem adiante, porque esse Moisés aí que nos tirou do Egito, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. E Moisés vai ceder, e Arão vai ceder à pressão do povo. Ele vai derreter ouro, ele vai fazer o bezerro fundido, o povo vai idolatrar aquele bezerro, vai sacrificar aquele bezerro, e Deus vai falar para Moisés: o povo que você tirou do Egito, depressa se desviou do caminho que eu mandei que ele seguisse. A gente se desvia depressa, a gente esquece das promessas depressa, a gente esquece o poder que Deus tem depressa. Basta chegar uma tribulação, a gente esquece quem é Deus. Basta um diagnóstico de uma doença, a gente esquece quem é Deus. Basta a possibilidade de você talvez esteja doente, mas o resultado ainda não saiu, esquece quem é Deus. A gente esquece os milagres que Deus fez na nossa vida, esquece os testemunhos que nós ouvimos das pessoas, esquece todos os relatos que a gente vê na Bíblia. Basta uma água entrar no nosso barco, a gente esquece de quem nós estamos falando, a gente esquece quem é Deus. Eu lembro de algumas vezes em que eu coloquei num papel vários livramentos que eu lembrava que Deus tinha me feito, e várias bênçãos que ele me concedeu. E por mais que eu tenha enchido um papel, aquilo ali não é nada comparado a de fato tudo que Deus faz por nós. Livramentos que ele nos dá que a gente nem fica sabendo. Quantas pessoas que às vezes articulam nos matar e a gente nem fica sabendo e Deus para a mão dessas pessoas. Quantas coisas que poderiam dar errado na nossa vida, Deus vai lá, muda a situação e aquilo que era para ser maldição se torna bênção. O que era para ser desgraça se torna graça. E a gente nem fica sabendo. Então nós esquecemos quem Deus é muito rápido. Basta um dia ruim para esquecer de todos os dias bons que Deus já nos deu. Basta algo sair do nosso controle e nós não temos o controle de tudo. Basta algo dar errado que nós esquecemos de tudo que Deus fez dar certo. Os discípulos esqueceram que Jesus falou: vamos para o outro lado da margem. No meio do percurso, tanta coisa aconteceu, mas no final eu te pergunto, eles não chegaram do outro lado da margem? Chegaram, porque o texto nos prova isso. Eles chegaram do outro lado. Jesus não se equivocou, ele não errou. Às vezes a gente pensa que tem alguma coisa errada aí. Deus prometeu que eu ia viver essas bênçãos, mas olha o que eu estou vivendo. É daqui para pior, porque a gente projeta o nosso futuro como uma continuação do que a gente está vivendo agora. José ficou preso 13 anos, porque ele foi levado, vendido pelos irmãos aos 17, e só aos 30 ele foi colocado como governador do Egito. Então ele ficou preso naquela situação de escravidão durante 13 anos. Durante 13 anos. Ele foi escravo dentro da casa de um homem, depois de lá ele foi preso injustamente, ou seja, 13 anos José estava vivendo numa prisão, porque ele não podia fazer o que queria, ele não podia ir aonde ele queria, ele não podia voltar para casa, ele estava preso. Primeiro, numa casa onde ele era mordomo, mas num lugar que ele não escolheu estar, e depois numa prisão. E ele podia pensar, bom, é daqui para pior, é daqui para a morte. Eu só estou piorando, eu fui vendido,
Fui trabalhar na casa de uma pessoa, me meteram numa cilada, fui preso, agora é daqui para a morte. A gente tem essa mania de prospectar o nosso futuro baseado no que estamos vivendo no presente. Mas Deus, ele nos diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro. Um futuro. Deus tem para nós um futuro. E os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Então não prospecte o seu futuro relacionado ao presente que você está vivendo. Você pode estar vivendo a pior fase da sua vida de todos os anos que você já viveu. Mas isso não significa que você vai morrer vivendo desse jeito. Não significa que o seu futuro vai ser assim. Existe um Deus no seu futuro, mas você precisa lembrar dele no seu presente. Existe bênção do outro lado da margem, mas enquanto ela não chega, você precisa lembrar quem está dentro do seu barco agora. Então, receba essa palavra que eu tenho certeza que foi feita para você, assim como foi feita para mim. Leva esse vídeo para outras pessoas, mostra esse vídeo para outras pessoas, ajude outras pessoas como você hoje está sendo ajudado. Eu estou sendo muito ajudada e que Deus abençoe demais a sua vida. Não se esqueça disso. Você não precisa ter dentro do seu barco, dentro da sua vida, uma quantidade de pessoas que na primeira porção de água vão pular fora e te deixar afundar sozinho. Se você tiver a pessoa certa dentro do seu barco, se Jesus estiver dentro do seu barco, você passa por qualquer situação e creia, você vai chegar na outra margem, porque foi Ele que prometeu e Ele não mente, não se engana. Se você não entregou a tua vida para Jesus, está esperando o quê? Morrer sem salvação? Está esperando que as coisas piorem? Entrega a tua vida a Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Não tem ninguém melhor do que o Senhor, mais qualificado para cuidar de mim, para cuidar do meu tesouro, que é a minha vida, do que o Senhor. O Senhor é o melhor que tem, que existe para cuidar da minha vida. Entrega a tua vida para Jesus agora. Você pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser idoso, não importa. Entrega a sua vida para Jesus. E se você se afastou dele, um dia você já aceitou Jesus, volta. Se você fez o caminho para se afastar, faça o caminho para voltar. É só pedir para ele. Se você não tem força para ir a uma igreja, se você não tem força para orar, pede: Senhor, eu me afastei do Senhor. Eu não tenho forças para voltar para a sua presença, mas eu quero. Me leva. Ele vai estender a mão. E ele vai fazer o que o bom pastor faz com a ovelha fujona. Ele vai lá e ele vai te buscar de volta. Ele fez isso uma vez comigo e ele está pronto para fazer isso com você também. Que Deus te abençoe.